mais especificamente, tá certo? O que é que vai, o conteúdo do simulado de vocês, na parte de português, tá certo? Vocês já viram lá no grupo, né, que o Roberto colocou, hora e dia, tá certo? Vai ser separado por disciplinas, tá certo? Por áreas, certo? Vai ter prova de português, tá certo? A gramática, gente, o português é a mesma coisa. Qual é a diferença? É que nas provas eu não coloco interpretação de texto, certo? Nas provas Tia, eu só uma coloco lá, a os parte professores vão gramatical. estar presentes para tirar alguma dúvida? No dia da prova, Time? No dia simulado, nos simulados. Sim, o simulado vai acontecer no dia de aula, tá certo? Não vai ser que nem, não vai ser que nem aquele simulado que vocês fizeram como teste, que foi no fim de semana, se eu não me engano. Esse vai ser de segunda a sexta, como se fossem provas, as provas que vocês fazem na escola, tá certo? Então vão ter professores e se nós quisermos fazer alguma pergunta, a gente tipo fala no chat para ver se ele vê e tira dúvida, né? Isso, acredito que vai dar sim, viu? Para fazer isso. Gente, a atividade. E outro detalhe. Essas questões, né, como eu já disse, vão ser por áreas. Por exemplo, no dia de português, vão ter algumas questões de português, algumas questões de literatura, algumas questões de espanhol, de inglês, tá certo? Aí os meninos do sétimo ano estavam conversando agora, achando que iam ser várias questões, gente. Não vai ser assim, 10 questões de cada disciplina não, tá certo? É um simulado com algumas questões de português, algumas questões de literatura no mesmo simulado, tá bom? Então vai dar tempo vocês responderem, fazerem esse simulado tranquilamente, certo? O tempo vai dar certinho para vocês fazerem, tá bom? Oi, Miguel. Vai ser um simulado por dia, né? Com diversas matérias. Separado por área, tá certo? Por exemplo, no dia de matemática, é álgebra e geometria, no caso, certo? Ok, Miguel. A atividade, gente, que eu passei para vocês, tá certo? Foi bem extensa. Eram muitas páginas, né? Porque essa parte da gramática vieram com muitas questões. Então, provavelmente, não vai dar tempo eu explicar conteúdo novo, certo? Então, vamos lá. Vamos, para a gente não perder tempo nessa correção e provavelmente hoje também não vai ter atividade de casa, tá certo? Posso ler a um? Pode sim, vamos lá sem perder tempo. Página 83 da gramática. O que é uma sílaba? E aí, pessoal, o que é uma sílaba? O que vocês colocaram? Tia, eu coloquei, são conjuntos de vogais que formam uma palavra. Quer dizer, conjunto de vogais e consoantes que formam uma palavra. Que eu posso dizer o que eu botei? Calma, você pode. Diga aí. Eu botei assim, vogal ou grupo de fonemas que se pronunciam numa só emissão, de vez em que o reúne a outros, formando palavras. Tá correto? Fala a Na minha tia. verdade, Mariane, não é voz, não é vez, tá certo? É voz, tá bom? Só corrige aí. Não, eu botei Tia, certo, posso eu falei dizer? Posso achar a minha? Pode falar, Miguel. Qualquer som articulado com vogais e consoantes. Muito bem. Tia, Caio, posso dizer? A minha tia. Posso dizer um? mas depois, Clara, pode dizer. Aqui. São conjuntos de vogais e consoantes que formam uma palavra. Pronto. Claro, falei que eu vou já dizer para vocês, tá? Corrigir algumas coisas. Provavelmente está errado. Sílaba é a separação de uma palavra em vários pedacinhos. Pessoal, na verdade, o que é a sílaba, tá certo? A sílaba, pessoal, são a junção de fonemas, tá certo? Que são emitidos em um só impulso de voz. Como assim, tia? Por exemplo, quando eu vou falar a palavra bola. As sílabas, vocês sabem, né? Que é
e lá. Percebam que bó são duas letras, né? Que formam apenas um som. Que não é que formam apenas um som, mas saem com só um impulso de voz. Bó. Eu só abro a boca uma vez. Bó. Lá. Então, a sílaba são fonemas, certo? Reproduzidos em apenas um impulso de voz. Nem sempre. Por que é que vocês não podem dizer assim? São vogais juntas que formam uma sílaba. Não, porque não tem sílaba, não é obrigado a sílaba ter só vogais. A sílaba pode ser uma consoante com uma vogal. A sílaba pode ser duas vogais. É geometria? A sílaba pode ser duas consoantes e uma vogal, como, por exemplo, na palavra Brasil. A sílaba bra é o B, o R e o A. É só um impulso de voz, bra. Tá certo? Então, o que é que vocês vão colocar? É melhor vocês colocarem o que eu vou dizer agora. Tá certo? Pessoal, coloquem o seguinte. O seguinte. É um grupo de fonemas. Coloquem isso. É um grupo de fonemas que emitimos. É um grupo de fonemas que emitimos em apenas um impulso de voz. Tá certo? É a questão número 1 da página 83 da gramática, tá bom? Certo? Pronto. Posso Conseguiu? Tia, repete aí, por favor. Maiane, a tua tá certa, Maiane. Não precisava pagar. Só precisava... Quer botar no chat? Chat, Só será? precisava apagar a palavra vez e colocar a palavra voz. Tá certo? Só isso. Vou colocar aqui para quem não conseguiu fazer. Certo? Enquanto isso, quem pediu para ler a questão número 2, pode ler. Pode ler. Na língua portuguesa, é possível construir sílabas utilizando-se apenas fonemas consonantais. Explique. E aí, pessoal? É possível? Posso falar a minha? Pode falar. Não, pois as consoantes não possuem som sozinhas. Elas precisam dar vogais e consoantes para que seu som possa ser produzido. Correto. Correto. É a minha? Posso dizer a minha? A Maiane depois o tal. Caio. Não. É possível construir sílabas utilizando-se apenas os fonemas, pois não haverá o som das outras letras. Tá correto, tia? Maiane, vou já te dizer isso. Repete aí só de novo, por favor. Não é possível construir sílabas utilizando-se apenas fonemas consonantais, pois não haverá o som das letras. Exatamente. Correto. Pronto, pessoal. Posso ler a minha, filha? Posso ler a minha? Chat, a resposta da questão 1, tá certo? Pode ler. Eu li o seguinte: não, pois necessitam das vogais para formar o fonema. Exatamente. Em outras línguas, como por exemplo no alemão, até que é possível, na língua deles, formar sílabas sem vogais. Aqui, na nossa língua portuguesa, não é possível. Correto, Miguel? Está correto. Vocês vão colocar não, tá certo? Por quê? Porque na língua portuguesa, a vogal é a base da sílaba, tá certo? Quem não fez, vai colocar não, porque na língua portuguesa, a vogal é a base da sílaba, certo? Ou seja, sem vogal, sim, Maiane, está. Sem vogal, a gente não consegue formar uma sílaba na língua portuguesa, tá certo, gente? Ok? Não é possível formar sílabas apenas com consoantes na nossa língua. Ok? Agora vamos para separação. Isso, Taima, correto. Vamos para a questão número 3. Quem pode ler? Se ninguém quiser ler, eu continuo. Pode continuar, amor. Tá bom. Separação silíbica. Observe as palavras abaixo. Caixa, herói,
Paraguai iguais. A. Como você separaria a sílaba das palavras utilizando o hífen para indicar as separações? E aí, coloquem no chat, tá? Essa questão não tem como vocês me dizerem no microfone, porque eu tenho que ver a separação, como foi que vocês fez, como foi que vocês fizeram. Coloquem aí as palavras separadas no chat. Caixa, herói, Paraguai e iguais. Coloquem as 4 palavras separadas pelo hífen, tá certo? Para mim olhar como foi que vocês fizeram. Vamos lá? Caixa, como foi que vocês separaram caixa? Caixa. Maiane, a sua está errada só a palavra caixa, tá certo? Porque o I não fica sozinho. O I fica junto com o K. É caixa, só são 2 sílabas, tá certo? As demais estão separadas corretamente. Miguel, deixa eu ver. Miguel, mesma coisa. O I fica na primeira sílaba, caixa, tá certo? E iguais também só tem 2 sílabas, que é o I, tá certo? Iguais. O I fica sozinho. Correto, Clara. Tia, meu tá correto, tia, também? Estou olhando agora, amor. Pronto. Correto, Taimon. Correto, Clara. Correto, certo? Quem não conseguiu fazer essa questão o Taimon e o Taimon colocou aí todas corretas e a Clara, tá certo? Então, vocês corrijam, certo? Se tiverem errado algum. Letra B. Pode ler, Gabriel. Tá bom. Observando os encontros vocálicos apresentes nessas palavras, o que podemos concluir sobre a separação sílbica? Tia, posso dizer que eu botei? Pode ser que esteja dizer. incorreto, mas eu posso dizer aqui. Pode. Que nelas estão presentes ditongos e tritongos. Pronto, Taimon. Nelas estão presentes ditongos e tritongos. Correta a sua afirmação. Mas em relação à separação, pode falar mesmo? Pode falar. Eu botei assim, a caixa é a caixa aí, né? Ditongo decrescente. B, herói. Oi, ditongo aberto. C, Paraguai, uai, tritongo. D, iguais, uai, tritongo. Tá correto? Nessa questão, você não precisaria Posso falar dizer. minha? Deixa eu só corrigir logo a Maiane, porque se for a mesma coisa, aí já corrige. Maiane, nessa questão, você não precisava dizer o tipo de ditongo. O que é que vocês iam dizer nessa questão? O que é que a gente vê em comum nas palavras? O que foi, Miguel, que você colocou? Podia falar minha? Que nelas tem vogais e soantes. Não é isso. O que elas têm de essas palavras tinha que ser, pessoal, em relação à separação das sílabas, tá certo? O que é que elas têm de comum na separação das sílabas? É que a gente percebe o quê? Que os ditongos e os tritongos não se separam, tá certo? É isso que a gente percebe. O Taimon fez uma observação correta, mas ele não colocou em relação à separação. Então, todo mundo vai corrigir essa questão, tá certo? O que é que a gente percebe? Que os ditongos e tritongos não se separam, ok? Coloquem isso. Ditongos e tritongos não se separam, certo? E também não se separam. Exatamente. Ok. Aí vamos aí para a 4ª questão. Continua lendo, Gabriel. Ok. Agora, sobre a separação sílbica dos grupos de palavra, seguir e com suas palavras elabore uma regra para cada situação. Dica:
Atente para os detalhes que são comuns às palavras de cada grupo. Pronto. Então, em cada grupo aí tem palavras, e essas palavras têm as mesmas regras de separação. O que é que vocês iriam ter que colocar nessa questão? Qual é a regra de cada grupo de palavras aí? Pode sim, Clara, tá? Então, no primeiro item tem apto, cacto, garça e predatismo. O que é que a gente observa aí nessas palavras? O que é que elas têm em comum? Eu posso ler, tia? Com certeza está incorreto. Depois do time? Eu vou logo digitando no chat, porque essa questão era um pouquinho complicada. Pode falar, Taima. Você coloca todos no chat. E quando nós vamos fazer a nossa resposta, você coloca Pode ler, Taima. Aqui, tia. Deve-se separar enquanto consonantais, exceto aqueles com consoante mais R. Nesse caso aí, a regra, pessoal, é que nós não separamos da sílaba anterior as consoantes, tá certo? As consoantes eu estou colocando no chat. A letra A, as consoantes que forem seguidas de vogal. Próximo item tinha assim. Carrapato, nascer. Não se separa as consoantes acima de vogais. Como? Que forem seguidas de vogal, tá certo? A tia botou no chat, a gente vai botar. Vou colocando. Pessoal, não coloco todas as questões no chat porque gasta muito tempo, tá certo? A gente vai perder a aula todinha digitando, não tem como, certo? Então, eu prefiro falar e vocês copiarem, tá? Então, na letra B, tem aí carrapato, nascer, amarrar, desço, ecossistema e exceder. Qual é a regra aí para a separação dessas palavras que vocês perceberam? Vocês conseguiram? Deve-se separar dígrafos. Exatamente, mas aí você tem que dizer os dígrafos, tá certo, Taimo? Que são o quê? Os dígrafos das palavras. RR, SS, SC, S cedilha e XC, tá certo? Correto, Taimo. Entenderam, pessoal, os demais? Não deve se separar os dígrafos RR, SS, SC, S cedilha e XC, tá bom? Letra C. Cair do baú, saúde e saída. Qual foi a regra que vocês viram aí, perceberam aí? Na letra Vogais C. acentuadas devem estar separados das outras sílabas. Correto, Taimo. Resumindo, a gente deve separar as vogais dos hiatos, tá certo? Na B, vocês têm que colocar aqui os dígrafos RR, SS, SC, S cedilha e XC não se separam, tá certo? Vou colocar aqui no chat. Os dígrafos RR, os dígrafos não se separam, certo? Na C, Maiane, é o seguinte. Devemos separar as vogais nos hiatos, tá certo? Tá certo que eu coloquei ainda? Correto. Eu só fiz resumir, tá certo? A sua resposta. Gente, as respostas são pequenas, dá para vocês acompanharem, tá certo? Porque na sala vocês acompanham, tem como vocês acompanharem. A C, separamos as vogais dos hiatos, tá certo? Na letra C. Ok? Posso passar para D? Todo mundo acompanhou? Pode repetir. Qual é a C? A C. Devemos separar as vogais nos hiatos. Letra C. Devemos separar as vogais nos hiatos. Ok, tia, obrigada. Por nada. Ok, gente? Pronto, Miguel? Pode ir. Pronto. Agora vamos para a letra. Isso, Pedro, Marcel, obrigada. Tá aí no chat, tá certo, gente? Letra D. Pneumático, gnomo e psicólogo. O que é que a gente percebe de comum nessas palavras aí, em relação à separação das sílabas?
Eu posso ler, tia? Quer dizer, eu posso ler a minha? Pode sim. Se a consoante inicial não é acompanhada de vogal, ela não se separa. Exatamente. Então, significa o quê? Nós não separamos encontros consonatais no início de palavras. Coloquem. Não separamos encontros consonatais no início de palavras. O meu continua correto ou eu preciso mudar alguma coisa? Está correto, certo? Nós não separamos Encontros consonatais. Não separamos encontros consonatais no início de palavras, tá certo? Por exemplo, a palavra pneu. Tem o P e o N aí juntos. Não se separa, tá certo? Porque eles estão no início da palavra. Então, coloquem isso. Não separamos encontros consonatais no início de palavras, certo? Posso ir para a letra E, gente? Quantos conseguiram acompanhar? Sim, pode ir. Ótimo. Letra E. Meio, boiada e cheio. Qual é a regra aí que vocês perceberam? Tia, eu escrevi o seguinte: sílabas com uma única vogal devem estar separadas das outras. Na verdade, Taimon, essa opção não está correta. Por quê? Porque você falou de uma vogal, mas olhe aí para as palavras. Todos vocês observem as palavras. Observem que tem 3 vogais. Estão observando? 2 ficam juntas e uma fica separada. Então, qual é a regra? É que a gente separa de tombo, de hiato. Tá certo? A regra da letra E. Repito já, tá, Pedro? A letra E, vocês vão colocar. Separamos de tombo, de hiato. Tá certo? Por exemplo, aí a palavra meio. O E e o I são de tongos e o O é um hiato. Então, a gente separa de tongos, de hiatos. Tá certo? E a letra D, repetindo, Pedro. Não separamos encontros consonatais no início de palavras. Tá certo? A gente não separa encontro consonatal no início de palavras. Pronto, Tia, Miguel colocou aí no chat. aqui eu poderia repetir, então negócio eu sair. Letra E, separamos de tombo de hiato. Pronto, o Miguel colocou a D no chat e o Taimon colocou a letra E, tá certo? E devemos separar de tombo de hiato. Muito bem, gente, obrigada. Agora, letra item F, né? Malha, guerra, querer, chave, linha e quis. O que foi que vocês colocaram? Tia, foi o seguinte: palavras com os dígrafos Q, U, G, U e consoante mais H não se separam. Pronto, correto. Aí você poderia ter botado. Eu vou só resumir para os colegas, mas está correta a sua, tá, Taima? Vocês vão colocar o seguinte na letra F. Nós não separamos os dígrafos LH, NH, CH, GU e QU. Tá certo? Vou colocar aqui. Não separamos os dígrafos. Não separamos os dígrafos LH, NH, CH, GU e QU. Vou digitar, tá certo? Porque a Maria Clara vai ler aí a 5ª questão, certo? Pode ler, Maria Clara. Quando escrevemos um texto, às vezes temos de dividir as palavras para continuá-las na linha seguinte. Chamamos essa divisão de translineação. Se o hífen da translineação coincidir com o hífen de uma palavra composta, conforme o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, devemos repetir o hífen no início da linha seguinte. Leia o texto abaixo e identifique onde deve ser empregado o hífen da translineação. Uma grande revolução na vida dos seres humanos primitivos foi a descoberta do fogo, que ocorreu no Paleolítico. De início, as fogueiras eram acesas a partir de incêndios ocorridos espontaneamente na natureza. Acredita-se que o modo de se reproduzir fogo foi descoberto de forma casual, resultante de faíscas produzidas pelo atrito entre pedras.
Partindo dessa observação, nossos ancestrais passaram a controlar o fogo, fazendo perto de pequenos gravetos secos, com o atrito de 2 pedras ou pedaços de madeira. Obrigada. Pessoal, o que é que essa questão vem aí falar para a gente sobre a translineação? Tia, isso eu havia entendido. No começo eu não entendi, mas quando eu li de novo, eu entendi. Ok, é página 85, tá? Para quem está entrando agora. Muito bem, Taimon. Isso aí, essa translineação, gente, é quando a gente está escrevendo texto e uma palavra não cabe, né, dentro da linha, na linha. E a gente vai colocar embaixo, a gente não tem que colocar um hífen, certo? Para dizer que aquela palavra continua. Se isso acontecer com um composto, com um substantivo composto, o que é que a regra diz? A gente tem que colocar um hífen na linha de cima e tem que colocar um hífen na linha de baixo, tá certo? Aí o que é que ele pede? Para vocês identificarem onde deve ser empregado o hífen da translineação. Vocês encontraram aí nesse texto? Onde é que devia se colocar o hífen? Eu não entendi. Eu não achei. Não entendi essa daí. Eu encontrei, tia. É na palavra acredita-se. Exatamente, Taima, é isso mesmo. Vocês vão colocar um hífen aí na palavra acredita-se. Onde, tia, que vai colocar o hífen? Depois do acredita e antes do se, tá certo? Na verdade, já tem dígrafos. Quer dizer, já tem hífen. Eu só marquei, tipo, destaquei para poder encontrar. No livro de vocês já Tá tem? em negrito. Então, vocês vão só circular, tá certo? Tá em negrito, né, tia? Isso, já está destacado. Eu achava que no de vocês ainda não tinha visto Acredita, destacado. só acredita-se, tia. Sim, só acredita-se. Tá certo? Muito bem. Agora vamos aí para a questão 6. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Tá certo? Essa questão 6, na verdade, não é bem uma questão. Na verdade, é uma explicação. Certo? Na questão número 6. Mas vamos lá. Quem é que pode ler essa explicação aí? Eu posso ler? Tia. Vamos lá. Taimon lê a 6ª, Maiane lê a 7ª, tá certo? E eu? Eu leio a 8. Lê a 8. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Questão 6. Quanto ao número de sílabas, as palavras são classificadas como monossílabas. São formadas por uma só sílaba. Mãe, pé, mal, nó, mais, mão. Dissílabas são aquelas que têm 2 sílabas. Bode, pote, dedo, pedra, neto. Trissílabas são aquelas formadas por 3 sílabas. Alcance, banana, cabide, bactéria, entender. E polissílabas são formadas por mais de 3 sílabas. Conjugação, dissertação, germinação e efervescência. Muito bem. Então, é apenas relembrando para vocês o que são as palavras de sílabas, monossílabas, trissílabas e polissílabas. Tá certo? Que são palavras de 1 sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas e 4 sílabas ou mais, que são as Tia, polissílabas. isso me fez lembrar uma coisa, uma pergunta. Quais os conteúdos que vão cair no simulado em português? Que vai cair de português? Quando estiver faltando alguns minutinhos para terminar minha aula, aí eu vou dizer, tá, Taimon, bem direitinho, mas é o capítulo 4, certo? Vamos lá. Capítulo Isso, 4 de português ou gramática? português. De português do livro. Tá certo? Vamos lá. 7ª questão, Maiane. Lê a tirinha a seguir. Serafim. Ô Serafim, como se divide lucro? A Alice depende do patrão? Para o patrão do meu pai, eu acho que é monossílaba. Considerando a tirinha, o patrão do pai de Serafim não divide a palavra lucro correto, porque A. Certamente não paga menos funcionário. B. Essa palavra é de fato monossílaba. C. O pai do menino certamente tem um bom salário. D. Provavelmente paga um salário substancial ao seu pai.
É, certamente é justo com seus funcionários. Eu marquei a A. E aí, pessoal? Eu também marquei a opção A. Correto. Quem marcou a opção A está correto, certo? Isso, Miguel. Ele diz isso porque provavelmente ele acha que o patrão não paga bem ao seu pai, tá certo? Letra A. Gabriel, questão número 8. Faça a divisão sílbica das palavras relacionadas abaixo. Apresente a classificação de cada um deles quanto ao número de sílabas. A. Caça. Deixa eu só explicar essa questão, tá certo? Para não Tá. ficar bagunçado o chat, vocês vão colocar palavra por palavra. Eu vou dizer a palavra e vocês vão colocar como vocês separaram, e se é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba, tá certo? A primeira palavra é caça. Coloquem aí a palavra separada e a classificação que vocês colocaram. Pronto, perfeito, Taimo. Caça, dissílaba. Se colocaram dessa forma, né? Vão olhando pelo chat, está correto. Show, pessoal. A próxima palavra é coletor. Maiane e Taimo já colocaram. Ótimo. Se colocaram igual, os meninos está correto, tá certo? Quem colocar primeiro, eu vou aqui olhando se está correto e vou dizendo para vocês. Coletor, como foi que vocês separaram e qual a classificação? Isso, Taimo. Coletor, né? Trissílaba. Muito bem. Ótimo, Maiane. C. A palavra é lança. Isso, Clara. Vão acompanhando o chat, tá? Que os colegas de vocês estão colocando as respostas. Se tiver alguma incorreta, eu digo. Correto. Por enquanto, tudo correto. Depois, comunidade. Coloquem aí, comunidade. Comunidade e a classificação. Comunidade, muito bem. Polissílaba, exatamente. Hominídeo, como foi que vocês separaram? Muito bem. Hominídeo, polissílaba, correto. E agrupamentos? Agrupamentos, como vocês colocaram? Correto. E é polissílaba, tá, Maiane? Pronto, muito bem, Clara. Polissílaba. Sedentarização. Sedentarização. Como foi que vocês separaram e classificaram? Sedentarização, certo? É polissílaba, ok? Correto, Maiane. Classificação polissílaba, ok? Depois aí tem a palavra bem simples, a palavra trigo. Isso, claro, muito bem, de sílaba. E agricultura, como foi que vocês separaram? Agricultura. Pronto, muito bem, Clara e Maiane. E a classificação? Polissílaba. Perfeito, gente. Questão número 9, para a gente terminar. Vou ler, tá? Em uma palavra com mais de uma sílaba, sempre há uma pronunciada com mais intensidade e clareza, né? Que é a sílaba tônica. Leia em voz alta as palavras a seguir e identifique a sílaba tônica de cada uma delas. Dica: para encontrar a sílaba tônica de forma rápida, fale a palavra como se a fosse vender. A vogal da sílaba tônica se prolonga. É engraçado, mas funciona. É uma dica também que eu dou para vocês. Se quiserem encontrar uma sílaba tônica, é só falar a palavra como se você estivesse cantando a palavra, tá certo?
que a sílaba tônica, ela se prolonga mais que as outras. Aí você identifica bem rápido. Na palavra biosfera, vocês acham que é qual sílaba? Coloquem no chat só a sílaba que vocês sublinharam. Qual é a sílaba mais forte, né? Isso, biosfera. É a fé. Correto. Aí vocês vão sublinhar. Tá certo? Tio, sílaba tônica é quando alguma palavra tem alguma sílaba que é representada como a pessoa estivesse gritando, tipo balão, o ão, tipo isso. Isso. Toda palavra, tá certo? Não importa se tiver duas sílabas ou mais, ela tem uma sílaba tônica, que é a sílaba mais forte. Aí é só você falar como se estivesse cantando, e aqui fica mais, vamos usar aqui a palavra esticada, né? Vamos dizer assim, é a sílaba tônica, como na palavra balão, que você falou, balão, é o lão. Agora na palavra aqui do livro, comunidade. Qual é a mais forte? Comunidade. É da, tá certo? É só vocês falarem como eu estou falando, como se fosse cantando a palavra. Habitat. Quando tem acento, é onde tem o acento, tá certo? Fotossíntese. É qual? Sim. Muito bem. Inquilinismo. NIS, certo? NIS. Planejamento. Página 87. Planejamento é MEN. Cooperação. Qual é a mais forte? São. E cidade? Cidade. É a sílaba da. E ambiente. O em. Tá certo, gente? Acabou meu tempo. Simulado. As questões de simulado são do capítulo 4. Tá certo? Tia, capítulo 4 de gramática ou de português? De português, tá? Português. Vai cair figura de linguagem, tá certo, gente? Só figura de linguagem, todas elas, né? Vai cair figura de linguagem, vai cair conotação e denotação também, tá certo? Tá bom. Certo? Beijo, tchau. Tchau, tchau.